mundo turbulento, existe sempre uma esperança. Está escrito: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que alegria estar com você novamente no Está Escrito Angola. O tema de hoje é Eu Sou Aquela Mulher. Vamos falar sobre Ana, baseada em 1 de Samuel 1:26. Vamos falar da história de uma mulher de fé e perseverança. Você também pode nos acompanhar a partir do nosso canal do YouTube Adventistas Angola, na página do Facebook União Nordeste de Angola e também estamos na Rádio Adventos, a partir da 93.9 ou no site radioadventos.org. E se deseja receber o estudo bíblico, você já sabe que pode entrar em contato a partir do 936 81 27 31 ou 921 24 52 95. Você pode solicitar o guia de estudo bíblico Daniel e Apocalipse ou deixar as suas sugestões. Agradecemos a você que sempre nos acompanha a partir das nossas páginas e a partir da Rádio Adventos. O nosso abraço especial hoje vai para o Moisés Marques e para a Suzanete que nos acompanha a partir do Facebook. Já no YouTube, o abraço especial vai para o Daniel Ngunza Mongo e para Augusto Cambunda. Que Deus abençoe cada um de vocês e continue nos acompanhando. Agora vamos ouvir uma melodia especial e preparar os nossos corações para a mensagem que vem a seguir.
Amém. Que este louvor seja o bálsamo para a sua alma e renove a sua esperança. Chegou o momento de mergulharmos no tema do dia. Eu sou aquela mulher. Vamos falar sobre Ana, uma história que nos mostra que Deus nos ouve e sempre nos atende. Estará falando para nós o pastor Bernardino dos Santos. Não saia daí. Olá, querido amigo, querida amiga. É sempre um prazer ter a sua companhia do outro lado, nos acompanhando enquanto partilhamos mensagens de salvação. Quero convidá-la para um texto bíblico desta noite, que é o texto de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 26. Diz assim a palavra de Deus: E disse ela: Ah, Senhor meu, viva a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Que Deus adicione bênçãos à leitura da sua palavra. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, te agradecemos pelas bênçãos recebidas e pedimos que no final desta mensagem o Senhor possa abençoar as famílias que estão acompanhando neste momento este culto. Em nome de Jesus, amém. Estamos a falar nesta noite no tema Eu Sou Aquela Mulher. A história em 1 Samuel capítulo 1 é a história de um homem chamado Elcana e a sua esposa Ana. Elcana era um homem rico, um homem que tinha tudo o que ele queria. Mas este homem, de todas as coisas que ele desejava, uma coisa ele não tinha. A sua esposa era estéril, não poderia lhe dar filhos. E Elcana, pela pressão social, a pressão familiar, levou a arranjar uma segunda mulher. E esta mulher era Penina. Quantos de nós, pela pressão social, acabaram brigando com a parceira porque não conseguia conceber? Há poucos dias recebi a ligação de uma amiga que dizia que o marido a abandonou. Depois de viverem 3 anos, o marido abandonou porque o marido não estava a conseguir ter filhos e filhos era o que ele mais desejava. Este homem, Elcana, o seu contexto não foge tanto do contexto africano. Nós acreditamos que em África, quando nós casamos, em nossa frente vão crianças jogando o arroz. Que para a tradição africana, a cultura africana, é um simbolismo de reprodução para o casal. E algumas das vezes os tios nas casas ou na casa do novo casal jogam arroz ou milho como expressão cultural de reprodução. Ainda em outras culturas, o tio vai dar mel para a noiva e para o noivo, simbolizando a doçura que devem viver no casamento. E em outros lugares, em outros casamentos, não usa-se o mel, mas os noivos fazem a troca do bolo e a troca da gasosa para simbolizar a doçura que deveria haver naquele lar. Então, tanto quanto na cultura africana, que recebemos pressão quando uma mulher numa casa não há filhos, este homem na cultura judaica de igual modo recebia pressão. E nós notamos isso além de Elcana, que Abraão também recebeu pressão até mesmo da própria esposa Sara, que chegou ao ponto de dar uma das suas servas para poder conceber um filho para o seu esposo Abraão. Então Elcana busca a segunda mulher, mas o coração deste levita Elcana estava sempre ligado à sua esposa Ana, porque pese embora Deus permitiu que Elcana tivesse outra mulher, Deus não se agradou com o gesto e Deus foi observando, abençoando Elcana em ter filhos com a segunda esposa. Elcana, queridos irmãos, ele amava mesmo assim intensamente a Ana, porque um homem, ainda que Deus possa permitir ter 2 ou 3 mulheres, um homem nunca amará 2 mulheres com a mesma intensidade. Todas podem ter as mesmas condições em suas casas, mas o coração do homem é único.
e nunca amará duas com a mesma intensidade. Elcana, como um pai de família, certo dia levou a família para a adoração. Uma boa lição de vida nós temos aqui. Um pai que se preocupa em levar os filhos e a mulher para a casa de Deus adorar. E a Bíblia vai dizer que naquele momento, enquanto Elcana adoravam a Deus, enquanto Elcana e a sua família adoravam a Deus, Ana, ela foi até ao templo e começou amargamente a chorar. Ela chorava, mas não gritava. Apenas lágrimas corriam de seus olhos, porque ela tinha um pedido ardente em seu coração. E ela chorava intensamente. E o sacerdote daquele dia, daquele tempo, ele confundiu que Ana estava embriagada. Mas não era embriaguez, era mesmo a tristeza no coração daquela mulher. E Ana fez um juramento: Senhor, se me deres um menino. Ela foi específica. Ela não pediu apenas criança, ela não pediu menina, ela pediu menino, porque ela sabia que era importante um homem ter um menino para manter com a sua linhagem. E ela disse: Senhor, se me dares um menino, eu o trarei de volta para te servir na sua presença. Então Deus ouviu a oração desta mulher. Os tempos foram passando e num tempo determinado, Ana, pela graça de Deus, o Senhor abriu a sua ventre, ela concebeu, o menino foi crescendo, mamando, e quando ela tirou o neném, o menino, da sua amamentação, levou o menino de volta para o lugar onde ela pediu o menino. E quando ela leva o menino Samuel de volta na presença de Deus, de volta na presença de quem o deu, ela diz as seguintes palavras que a princípio lemos, o versículo 26. Diz ela para o profeta ou sacerdote em serviço, ela diz: Senhor, eu sou aquela mulher. O homem já não fazia ideia, o sacerdote já não fazia ideia de que Ana havia pedido amargamente ao Senhor por uma criança. Então Ana lhe faz lembrar: Senhor, eu sou aquela mulher. Em outras palavras, aquela mulher que meses antes estava aqui chorando para que Deus lhe desse uma criança. O Senhor me deu. Eu sou aquela mulher que o Senhor respondeu às orações e eu trouxe o menino para servir na presença do Senhor. Há uma lição importante que nós encontramos aqui. Ana traz aquilo que o Senhor já lhe deu. Assim como no passado, em Gênesis, Abraão, Deus lhe pede o que Deus mesmo lhe deu, que era o filho Isaac. E ainda Deus evitou que Abraão crucificasse Isaac. Deus lhe deu um cordeiro e pediu que Abraão crucificasse o cordeiro. Ana, ela traz de volta aquilo que o Senhor havia lhe ofertado. E a lição que eu quero passar nesta noite para uma família, para um lar que vem orando, pedindo a Deus que Deus abençoe a sua casa, a sua família com uma criança. A minha oração é que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor venha tocar a sua saúde, que o Senhor permita que em sua casa haja a felicidade de ter em vossos braços uma criança. Certo dia, eu visitei um lugar chamado Icao. Icao é uma das aldeias na província do Bengo. E naquela aldeia, enquanto eu falava para as mulheres, num programa de mulheres, bem no fundo da congregação, uma mulher estava chorando. E depois do término da mensagem, esta jovem ela veio para mim e disse: Pastor, eu quero falar com o Senhor. Dei a minha atenção a ela. Não era adventista. E eu decidi ouvir a sua história. E ela dizia: Pastor, eu ouvi atentamente quando o Senhor falava sobre casamento. E eu percebi, pastor, que o pastor dizia era realmente
a minha situação. Só para dizer ao pastor que é a noite de ontem para hoje. O meu marido dormiu no chão. Eu lhe perguntei por quê? Porque os problemas não acabam em casa. E por que não acabam? Porque, pastor, há 12 anos eu não consigo lhe dar um filho. Procurei tantos médicos. Cansei de ir aos médicos, pastor. Visitei muitas igrejas que me deram muitas falsas esperanças. Mas há 12 anos eu não consigo dar à luz. E o meu marido disse que basta. Acabou engravidando uma outra jovem aqui mesmo do bairro. E, pastor, o meu coração está em dor. Por isso o pastor me vê a chorar. E ela perguntou para mim o que o pastor me recomendaria fazer. Eu olhei para aquela irmã. Ela dizia que já andou em muitas igrejas, já andou em muitos médicos. E algo espantoso que ela me disse foi: das 18 províncias que Angola tinha até então, ela visitou 13 províncias em 13 quimbandeiros diferentes para buscar solução dos seus problemas. Eu olhei para aquela irmã e lhe disse o seguinte: nenhum homem te pode dar a melhor solução a não ser o próprio Criador. Para você que é uma mulher, para vocês que são uma família e que vêm lutando por uma bênção, uma criança em vossa casa, eu lhe digo nesta noite, a melhor solução, ela vem de Deus. E é somente com Deus que vocês poderão conseguir ter a alegria de um dia segurar em vossos braços uma criança. E a minha oração para o vosso lar, a minha oração para a vossa casa é que o Senhor vos abençoe poderosamente, ricamente, com uma criança em vossa casa. A minha oração é que ao irem fazer consultas médicas, que o Senhor seja o instrutor, que o Senhor vá capacitando os médicos para que toda orientação médica seja segundo a orientação de Deus. Que Deus vos abençoe e que Deus faça com que a sua paz, a sua graça e o seu amor continuamente possa habitar em vosso lar. Eu quero convidar a sua casa, você e a sua mulher, para podermos juntos orar nesta noite. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, te agradecemos imenso pela história desta mulher, Ana, que por muitas foi insultada, por muitos foi pressionada, mas que manteve somente o seu foco em Deus e aprendeu a esperar de Deus. Permita ao Senhor que a tua filha, o teu filho, que fazem parte desta oração e que tenham este pedido ardente em seus corações, que o Senhor também os venha abençoar no seu devido tempo. Abençoe as famílias, que possam se manter firmes e fiéis uns aos outros. Em nome de Jesus. Amém. Muitos procuram por Deus, mas não podem o encontrar, porque Ele habita em coisas simples e os de simples coração. Na imensidão de prédios ou na grandeza das belas construções, tesouros ou impérios, mas não encontrei ali, Ele não estava ali. E eu encontrei no clamor do aflito, na
está.